como sempre, recebendo empresárias maravilhosas do clube que vão contar um pouquinho da sua história e experiência no empreendedorismo, trazendo conhecimento e também muitas trocas. Hoje eu estou recebendo duas sócias, duas advogadas do Clube Empreende Mulher, a Aline Minato e a Gabriele. É Gabriele ou Gabriela? Gabriela. Gabriela, e as duas são proprietárias da Damiani e Minato Assessoria. Falei certo, gente? Advocacia. E assessoria Isso, jurídica. E a assessoria jurídica. Isso. Tá, qual é a diferença de assessoria para. Já vamos começar aí. Então, a assessoria a gente presta um serviço auxiliando o cliente na burocracia, vamos dizer assim, da parte documental. Ah, eu tô com um certo problema, mas eu não sei qual caminho eu vou seguir, por onde eu começo. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos analisar os documentos, vamos ver, não, então a gente passa o passo a passo, a gente mostra o caminho para ele. E a questão jurídica seria processos judiciais, Entendi. extrajudiciais, realmente entrar no judiciário, impetrar o processo para que ele possa ter o seu direito Entendi. adquirido. Entendi. Ô, Gabi, como começou a história de vocês? Vocês se conhecem de onde? A gente se conhece desde a universidade. Na faculdade, então. Isso, foi na faculdade. E lá na faculdade já rolava, assim, uma conversa de um dia vamos abrir um escritório juntas? Já rolava. Viu, gente? Então, se rola aí na faculdade que você faz nesse momento, cuidado porque a palavra tem poder. E aí, vocês decidiram abrir, então, um negócio juntas? Esse ano a gente decidiu, Isso no aí. início desse ano, porque quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na empresa da minha família e depois logo eu saí da empresa e fui para um escritório de advocacia. Daí eu queria pegar um pouco de experiência antes de abrir o meu negócio. Daí eu fiquei 5 anos e esse ano eu resolvi sair para correr atrás do Carreira nosso solo. sonho, para Do falar a nosso verdade, sonho, do nosso sonho exatamente. juntas. E aí eu convidei a Aline para jantar lá em casa e a gente entrou em consenso e resolvemos abrir esse ano. Que bacana. É bem jovem o nosso É escritório. muito legal, assim, essas histórias que começam na faculdade, né? Porque muitas vezes a gente tá lá ainda um pouco imatura, não sabe o que nicho que vai fazer, se realmente vai abrir um negócio ou não, verdade. ou se vai prestar concurso, ou pra onde que vai. Eu sei porque na faculdade de psicologia eu tinha todas essas dúvidas. E é pra ver como, quando é pra ser, o negócio de fato acontece. A gente faz acontecer, né? E hoje vocês estão em qual local? Onde é que é o endereço de vocês? Hoje o nosso escritório fica no edifício Metropolitan, né, na rua Pedro Coronel Benedetti, né, bem no centrinho de Criciúma, é a sala 1501, ali no edifício. E só pegando o gancho ali, Fá, que você comentou, inclusive alguma das áreas que a gente trabalha dentro do escritório, no início até da faculdade, quando a gente comentava, né, essa verdade. parte de organização, famílias e tudo mais, tinham meio que um receio, assim, né, de alguns dos nossos colegas. E hoje é uma dos nossos carros-chefe dentro do escritório, que é a parte de governança, E né? planejamento E sucessório. planejamento sucessório. E é legal porque é uma área temida por muitos, mas tão necessária, né, gente? Principalmente no Deus. Brasil, onde, se a gente for avaliar, a maioria das empresas são familiares. Isso Uhum. mesmo. No Né? mundo. No mundo é muito grande, assim, o número de empresas familiares e o quanto precisa, né, desse Sim. suporte, né? E quais outras áreas vocês atuam, Gabi, além dessa? A gente atua em direito contratual, direito civil, direito imobiliário. A gente faz mediação e conciliação extrajudicial, direito de família, direito sucessório. Ô, Gabi, tem uma área que tu goste mais? Eu sou apaixonada por direito sucessório. E você, Aline? Também, sucessório e imobiliário. Que legal. Todos os dois, assim. Acaba complementando, né? Exatamente. E me falem, qual é o maior desafio da advocacia? Para ti, Aline, qual é o maior desafio, assim? Eu confesso que recentemente eu entrevistei uma advogada, ela trabalha só com mulheres. E aí eu falei para ela, né, só com casos, assim, pensão alimentícia, família, enfim. E eu falei para ela, nossa, que desafio enorme. Eu acho que eu ficaria totalmente emaranhada nos problemas dos meus clientes, assim. Para ti, qual é o maior desafio hoje? Eu vejo hoje nessa parte jurídica a questão da não prevenção. Ela ainda não está enraizada na nossa sociedade.
Não, o advogado eu vou procurar só quando eu já tenho o problema, quando eu já tenho toda aquela bola de neve, toda aquela situação. Não que não tenha solução, até tem, mas se a gente plantar a sementinha aos poucos para ir mudando essa visão da sociedade, da prevenção, seja planejamento sucessório, seja evitar que uma empresa venha a acontecer a falência, né? Ter toda a parte organizacional, toda a parte de governança dentro dessa empresa, eu acredito que esse é o nosso maior desafio hoje. Porque às vezes vocês pegam um problema num ponto que ele tá totalmente complexo, Nós né? já pegamos. E imagino o desafio que deva ser, né? Sim, a gente precisa chamar pessoas de outras áreas, psicólogas e tudo Pra mais. mediar e ajudar. Para mediar e ajudar, porque Imagino. vai além de só a questão burocrática dentro da própria empresa, né? São pessoas que estão lá dentro, né? 1, 2, 3, então a gente tem que olhar para o interior dela para conseguir resolver todo esse emaranhado que está dentro da própria família para conseguir arrumar toda a Imagino. parte da empresa. Imagino. Ô, Gabi, e pra ti, qual é o maior desafio, assim? Eu concordo com a Aline, porque o nosso escritório ele é focado em prevenção. Por isso que a gente trabalha com muitos planejamentos. Planejamento sucessório, planejamento matrimonial, para as pessoas se precavirem daquilo que poderá acontecer para não gerar um conflito maior depois. Acho que principalmente empresa, né, Gabi? Sim. Que envolve, assim, às vezes mãe, pai, filho, cunhada, cunhado, comadre, e aí tem todo um vínculo emocional ali, as coisas não estão bem claras. Na hora que dá um divórcio, um problema, ou alguém morre, e aí fica complicado, né? Sim, porque uma empresa familiar, eu pelo menos enxergo uma empresa familiar como um sistema orgânico. Então, ela tem uma essência, Exato. ela tem uma vida. Tem alma ali, né? Tem alma, isso que dizem. Então, a governança, por isso que a gente trata, a governança, ela vem tratar isso. Quando a gente faz um planejamento acessório, a gente não olha para números. A gente não olha para o tributário só como muitos fazem. A gente olha as pessoas, os laços familiares que estão lá. Esse é o nosso, como é que a gente grande diz? diferencial. É porque vocês precisam olhar os vínculos, né? Isso. Eu sei porque eu já atendi muito empresas familiares. Eu tenho uma empresa familiar. E eu sempre falo, assim, que o que elas têm em comum, as empresas familiares, são os vínculos de amor, que muitas vezes é o que complica da gente conseguir criar processos e padronizar e regularizar as coisas. Porque um pai e uma mãe, muitas vezes, que tem os filhos no negócio, ele sempre quer, muitas vezes, ir pro lado do amor e da união da família. Então, muitas vezes, para não dar atrito, para não dar nenhum problema, para ninguém se sentir melhor ou maior que o outro, eles preferem não falar de coisas importantíssimas que precisariam já ser muito bem alinhadas no caso da falta ou da sucessão desse pai e dessa mãe. Exatamente. Se deixa para falar isso no motivo de doença, quando alguém quer se aposentar e tipo assim, os filhos já criaram toda uma narrativa, uma novela na sua cabeça, não é eu que vou ser o sucessor, ou é eu que vou, porque eu sou mais velho, ou porque eu me julgo mais competente, e aí sim vocês têm problemas, né? Sim. Porque a mãe não quer desapontar ninguém, aí vocês têm que ficar, grandes e oi, ainda. e agora? Para isso que serve a governança, que ela faz essa separação, esse equilíbrio, essa harmonia entre empresa, família e patrimônio. Por isso que nós atingimos no planejamento sucessório mais o patrimônio e a empresa. A gestão a gente não mexe, porque também não é da nossa área de gestão. Mas quando a gente faz o planejamento sucessório, nós temos algumas etapas que nós seguimos. Nós primeiro verificamos se há harmonia familiar na empresa, entre a família. na família. Na maioria das vezes não Isso. tem. Quando chega num ponto, assim, muitas vezes, né, de, é um vínculo da família que está terminando ou se rompendo, já chega com isso bem comprometido, né? E isso pode comprometer o planejamento sucessório também. Imagino. Daí depois a gente passa para a etapa de organização patrimonial, organização pessoal, depois vem a sucessão em vida e depois vem a eficácia tributária, que é a consequência de todo esse Meu Deus. planejamento sucessório. Porque ele demora em torno de 1 ano para a gente fazer. Ele não é algo que a gente faz. Exatamente. São feitas reuniões, Isso. né, com o Com a família. pessoal, com toda a família, tentar entender também, né? Todas as partes envolvidas. Todas as partes, tentar entender quais são as dores, né? Isso, nós também entregamos um código de ética e de conduta da família, nós fazemos, Muito da bom. família. Muito bom isso. Nunca tinha ouvido falar, já adorei. E tem também a questão dos cargos, era isso que faltava.
Tá. Nós não lemos perfil, nós não sabemos os cargos de ninguém, tá? A única coisa que a gente faz é quais são os cargos, esse cargo de direção, esse cargo de CEO, o que tu precisa para preencher esses cargos, faz junto com a família. Porque o que acontece nas famílias empresárias? Eu tenho um filho que não quer estudar nem trabalhar. Aí botei ele lá dentro. Daí botei ele lá dentro, ele ganha 15 Mais mil que reais. ele ganha mais que todo mundo. Ganha mais que todo mundo, só que ele não tem estudo, ele não tem Qualificação competência. nenhuma. Ele Então não é tá mais fazendo a fácil. função. É mais fácil eu retirar esse filho, dar uma mesada por fora e eu colocar alguém competente lá dentro para preencher o cargo. Exatamente. Para não evitar esses conflitos depois. Porque eu sou o filho do fundador, eu quero ser o sucessor CEO. dele, eu quero ser o Aham. CEO dele. Só que tu não tem competência para isso. Exato. Isso é bem importante, a gente também faz essa parte também. E como é difícil, né, gente? Eu, como psicóloga e consteladora familiar, e que já atendi muitas empresas e atendo, eu vejo, assim, como é difícil das pessoas entenderem que isso é necessário. É difícil. Gente, as pessoas, assim, ó, eu acho que tu teve um filho e ele quer trabalhar na empresa, a primeira coisa antes dele iniciar é deixar as coisas bem esclarecidas e buscar a ajuda de um profissional que não tenha vínculo emocional. É verdade. Porque, assim, se eu chamo a Gabi e a Aline pra ver isso na minha empresa, elas não têm vínculo emocional comigo. Então, elas vão fazer aquilo que é correto, né? Sem beneficiar ninguém. Agora, se eu determino isso, muitas vezes eu vou determinar de forma errada e quem sangra é sempre a empresa. Sempre a empresa. Porque essa empresa, muitas vezes, é ela que alimenta todas as famílias que fazem parte desse sistema. Então, às vezes, já tá ali o filho, a filha, os netos, cunhados, genro envolvido e mais muita Nora. gente, nora. E aí dá um Todo problema bem emaranhado. sério, né? Sim. No nosso código de ética e conduta também tem a parte de se vai entrar ou não parentes. Ah, muito legal. É colocado. Tem várias coisas que são colocadas. Esse aí, como tu abordou, é uma coisa que nós colocamos. Mas aí gente, é a família que define, né? Se sim. quer que entre ou não. E uma dúvida, dá para desfazer as coisas, por exemplo, né? A empresa é pequena, ela é familiar. E aí ela cresceu. Aí querem, vamos supor, os casamentos ali são em comunhão universal. Que é algo raro hoje em dia, mas vamos supor que são casados mais antigamente, né? E aí a gente tem que criar uma hold, a gente tem que desfazer essa união, né, universal, para poder proteger a empresa. Dá pra fazer isso? Dá, mas... Desculpa, Entenderam o pode falar, rolo? não entendi, Entenderam o meu pode. rolo? Sim, Não, é sim. que não há necessidade de desfazer a É. comunhão universal para criar uma holding entre o marido e a mulher. Entendi. Mas se tem mais sócios envolvidos, Sim. daí é necessário para proteger a empresa, né? Mais sócios, no caso, que não sejam filhos, sejam irmãos. Exato, amigos, cunhados, quando- primos. Quando não é Coisas. parente... Nunca vi holding com primos, com... Isso, geralmente a holding ela é criada para a questão de proteção de patrimônio, e geralmente é de familiar. núcleos. E também a questão para fazer toda essa dissolução, ou é um pedido judicial para que Também. possa ser feita essa alteração. Não é muito fácil. Mas pode ocorrer esse Porque pedido. todas as partes têm que concordar. Já dá Sim. ruim. Exatamente. E aí é pedido, foi entrado com ação declaratória para fazer essa alteração. E aí, feita a alteração, ser autorizado pelo juiz, consegue fazer toda essa... Mas esse emaranhado todo nós teríamos que sentar, olhar Analisar, toda a parte Porque documental. cada caso precisa um ser caso analisado de específico. perto, né? Exatamente. Porque senão a gente cria um problema ainda maior. Bem assim. Sentar, verificar, olhar os regimes. Mas quem é o sócio, quem não é... O que tem na cláusula, né? Porque na dos comunhão contratos, universal né? você não pode ser sócio, né? Exatamente. Por isso, né? Exato. Eu acho que não pode ser sócio, me corrijam, né? Que eu sou leiga. Acho que não pode Eu ser aho que não sócio. pode ser, porque já tem direito, né? Porque Já tem Sim. ameação de 50%. Ele Acabou? comunica automaticamente, exatamente. assim, sem não pagar pode. ITCMD. tipo assim, pra que botar uma coisa ali que já tá mais claro do que a água, né? Exatamente. Então, eu e meu marido somos casados em comunhão universal. E quando a gente fala pras pessoas, as pessoas acham muito engraçado. Nossa, as pessoas olham como se a gente fosse Um ET. ETs, né? Mas é que quando a gente casou, a gente não tinha empresa, não tinha um tapete pra dar um ataque, né? Então, assim, não é que não herdamos, né? Eu sempre falo que herança é um presente, né? E que é um presente que a gente não deve cobrar. Às vezes a gente recebe enquanto os pais estão em vida, às vezes não. Então, nós começamos
do zero, os dois igualmente. Então, compramos um legal. apartamento do zero, iniciamos os nossos negócios. Eu comecei a empreender antes do meu esposo, e ele depois entrou, mas ele sempre me deu todo o suporte necessário para que eu empreendesse, sempre apoiou muito. Então, a gente fez muitas renúncias no nosso casamento para que eu pudesse abrir empresa. A gente deixou de viajar algumas vezes para eu investir na empresa, a gente deixou de trocar de casa para que a gente investisse esse dinheiro na empresa. Então, sempre precisou muito desse consenso, né? E aí eu sempre falo, gente, para nós é tão simples. É tudo tão claro, porque tudo que a gente tem, a gente construiu junto e a gente não tinha nada. Mas eu vejo que é um tabu para as pessoas a comunhão universal, né? Quase ninguém tem, assim. É que, na verdade, os regimes, né? Cada regime, ele vai de acordo com a necessidade da pessoa. Claro, as pessoas olham com um olhar muito, meu Deus, não, esse regime é mau, mas depende Antes o que, era que é esse ruim. regime que era Era o bom. legal, era o legal, Nossa, né? lindo Antigamente era o esse. legal sem o Isso. pacto, né? Mas hoje é tudo de você sentar com o seu parceiro, verificar, fazer toda a análise, fazer todo o Exato. planejamento e ver, não, mas talvez esse seja o regime que vai melhor nos beneficiar e nos auxiliar. Gente, né? contrato de namoro. Fiquei sabendo um dia que eu conversei com a Aline. Tipo assim, pra mim foi, gente, o contrato de namoro. Muito legal, porque assim, eu tenho vários conhecidos e casais de amigos que um dos dois empreende, já tem patrimônio, já tem empresa e o outro não. Então, pronto, contrato de namoro. A gente já deixa tudo muito claro, tudo muito estabelecido, né? O problema é as pessoas entenderem. Primeiro, falta informação, as pessoas não sabem. Exatamente. E também não buscam. Segundo, que a gente sempre acha que algo é para sempre, né? Empresa é para sempre, a nossa vida é para sempre. Eu não vou morrer amanhã, depois ano que vem eu faço, né? E o mesmo acontece com os relacionamentos. Então, assim, eu acho que as pessoas têm muito esse preconceito de que, se eu for lá na Aline e na Gabi, eu que sou empresário, eu que sou uma empresária, fazer um contrato de namoro, o meu namorado ou a minha namorada vai se sentir que eu estou fazendo uma coisa errada ou que eu estou achando que essa pessoa só está comigo por interesse. E eu acho que você tem que primeiro pensar nos seus interesses. Se essa pessoa não tem maturidade para entender que... Exatamente. Gente, uma vez eu escutei isso. Só no céu valem as coisas que não estão por escritos. Aqui não. Então aqui tudo tem que ser por escrito para valer em vida, né? No céu, não. No céu, ai, Deus, porque eu fiz boas ações, eu ajudei as pessoas. Que legal, vale. Agora aqui, não. Onde é que tá assinado? Tu assinou? Não. Então tu não fez. O único adendo no contrato de namoro é que alguns tribunais não aceitam um contrato de namoro. Sério? Sério. Então, você tem que botar uma cláusula dizendo que caso não seja aceito o contrato de namoro, que seja considerado uma união estável com um regime de separação total de bens. Daí tu se Não protege, vínculos. né? Então, a união estável é outro problema, né? Nós vamos aproveitar aqui para se consultar, né, gente, hoje. A união estável é outro problema, né? Porque a pessoa pensa assim, vamos fazer só uma união estável. Eu ouço assim das pessoas. A gente só fez uma união estável. E eu fico assim, gente, é nítido que essa pessoa não sabe o que é uma união estável, que ela tá enrolada até o cabelo. Porque muitas vezes só fez por fazer, né? E o negócio não tá bem estabelecido. Eu fiz uma união estável. Eu tenho um contrato particular de união estável e fiz uma escritura de união estável também. Mas tu é advogada, né, Gabi? Tenho certeza que foi tudo muito bem analisado, no preto e no branco, né? Mas eu já ouvi várias vezes, é porque a união estável é mais fácil e é menos complicada. E eu penso, pra quem? Hoje em dia é igual ao casamento. Pra quem? Exatamente. O que tá escrito lá? É porque senão não se entrar, não conversar, não fazer o contrato igual a Gabi fez, né? Aqui trazendo como exemplo, a união estável ela vai manter o regime da parcial de bens. E a parcial de bens, ela vincula muitas situações. Então, né, o correto seria sentar com essas pessoas, verificar, qual é o planejamento de vocês, o que vocês esperam, né? O que para o futuro. Não, hoje, atualmente, como vocês estão?
dívidas, né? A questão da É. comunhão parcial de bens. A gente tem que cuidar também essas questões de dívidas, porque às Como- vezes um contrai a outra dívida, o outro que não tem nada a ver vai ter que, né? Vai incluir ali na questão do pagamento. Não, e eu então... sempre falo isso, até esses dias a gente estava numa mesa conversando assim com vários casais. E aí eu falei isso para uma amiga. Eu disse: olha, a melhor coisa que uma mulher que é casada ou namora com um empresário, sendo que ela não participa desta empresa, pode fazer é se retirar e deixar as coisas muito claras a nível contratual, porque nós estamos falando de uma empresa. E uma empresa, dificilmente você vai dormir com uma dívida de R$ 1.000. Então, assim, ao mesmo tempo, ai, mas eu não vou ter direito, ou ele acha que é porque eu quero a empresa, eu não quero nada. Não, então se você não quer, faz o contrato, tudo bem bonitinho, direitinho com a advogada. Porque ao mesmo tempo que você não quer o bônus, você também não tem que querer o ônus. E aí, se essa empresa falir, o seu nome também vai estar ali, mesmo sendo que você não fundou. Então, se a pessoa não pensa, a pessoa não consegue pensar do outro lado, né? E aí a gente volta naquela questão da consciência, de trazer essa questão de consciência para a sociedade, de que o planejamento, de que, né, estar preparado para que possa vir a ocorrer, é o que vai estar auxiliando nessas demandas. Exatamente. E estar bem assegurado e ter as coisas de forma muito clara, eu sempre falo que é paz. E quem tem paz, tem tudo, tá rico. Exatamente. Porque é muito bom tu poder dormir tranquilo. Sabendo que se tu for pegar uma BR-101 hoje, e que tu tem uma empresa familiar, e que os teus filhos ou a tua esposa estão lá e tu é o fundador, eles vão estar seguros. Não porque tu deixou uma empresa rodando, porque muito empresário pensa assim, mas porque tu deixou tudo muito bem estabelecido se tu estiver ausente. Quem vai assumir, como vai ser. E nós estamos, infelizmente, né, estamos suscetíveis a isso a qualquer momento, né, a falir, a se acidentar. Então, não é pensar em coisas ruins, gente, é pensar na vida. A vida é risco. Exatamente. É que são coisas que fogem da nossa alçada, né? Exato. Querendo ou não, se você já ter tudo isso alinhado, vai estar te trazendo aquele bônus, Tranquilidade depois. tranquilidade posterior. Exato. E também as tuas vontades vão ser concretizadas. É muito bom isso. É bem isso. Eu fico pensando nisso também. A pessoa tá em vida, tudo. Eu já acompanhei uma empresa assim, que enquanto o fundador estava em vida, a empresa progrediu, a empresa cresceu. Foi essa pessoa morrer e aí não tinha nada planejado, não tinha planejamento sucessório, não tinha nada, eram 3 filhos. Dor no coração. A empresa, assim, ó, ela teve um declínio. Sim. Porque primeiro que começaram a brigar por isso. Não pelos Exatamente. bens, mas quem ia fazer, como que ia ser feito, e depois que nem sabiam como e por onde começar. Então, até se organizar isso, porque primeiro tem o luto. Sim. Ninguém consegue organizar nada nesse período, né? Então, de 8 a 12 meses, você tá no período de luto. Então, olha só, você não pode nem sentir esse sentimento que precisa ser sentido. E você não consegue tomar decisões assertivas num momento como esse. Você acabou de ter uma perca significativa. Então, o que seria o ideal? Que fosse feito em vida, principalmente com a alma do fundador ali. Porque Exatamente. a empresa é a alma do fundador, não adianta. A gente tem empresas que a gente atende que o fundador não tá mais lá. Né? Ele já aposentou, ele tá em casa. O quadro dele tá lá na parede. E é inacreditável. Os costumes são o dele, a cultura é a dele. É inacreditável. A maneira de atender é a dele. Aham. Por quê? Exatamente. Porque ele está em vida e porque quem está ali honra muito essa vida que começou. Só que eu percebo que quando as pessoas se vão, é como se não, agora a gente vai pegar o que tá pronto e fazer do nosso jeito. E nem sempre funciona. Não. Né? É bem Também é complicado. ruim quando tem um fundador ou tem sócios mais velhos e eles não conseguem transferir o bastão. Aham. Tem esse problema também. E como tem? Então eu centralizo, até que chega um momento que eu tô velho, né? Desculpa a palavra. Mas é. Estou velho e tô morrendo e eu não passei. Porque eu não quis, porque eu centralizei tudo. Porque E eu nem tenho agilidade e Não. um desenvolvimento intelectual necessário para passar. Muitas vezes. Às vezes ele não quer passar, né?
É uma escolha. Não quero. Exato. Eu fundei, eu sou bom, eu consegui até agora. E quando eu sei que morrer, tô morre fazendo- tudo e paciência. Se não planejou, vai morrer tudo. Exato, é bem isso. Gente, deixa para nós aqui telefone, contatos de vocês, onde que as pessoas podem encontrar vocês. O nosso contato, né, via WhatsApp, né, pode estar ligando, chamando, marcando atendimento, é o 48991 58 80 13. E nós também temos o nosso Instagram, que é Damiane Minato Advocacia. Obrigada, Gabi. Foi um Muito obrigada, prazer. Fá, Muito prazer. obrigada pelo seu conhecimento aqui a serviço. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Foi um Fá. prazer. Eu já aproveitei e me consultei aqui com elas, gente. Elas são muito boas. Obrigada. Muito obrigada. Prazer Obrigada. recebê-las. Prazer. Você acabou de assistir o podcast da Gabriela e da Aline, que são advogados da Damiane Minato Assessoria. Se você gostou desse podcast, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos materiais.